Bem-vindos ao The Debate. Hoje o nosso papo é sobre um dos clássicos de maior peso do futebol paulista, um confronto que, olha, chega bem cedo no calendário. Palmeiras e Santos já na segunda rodada. E o material que a gente analisou nos leva a uma pergunta que eu acho que é fundamental. A análise desse jogo se resume, assim, a apontar o favoritismo óbvio de um Palmeiras já todo estruturado, hegemônico, ou o contexto de início de temporada, sabe? A condição física ainda precária e a necessidade de afirmação do Santos criam um cenário de equilíbrio inesperado. Eu vou defender que a superioridade do Palmeiras é técnica, tática, estrutural e que isso passa por cima de qualquer fator contextual. Já a minha perspectiva é que esse favoritismo todo que existe na teoria, ele se desfaz quando a gente confronta com a realidade do campo neste momento da temporada. Eu vou argumentar que a preparação física, que é deficiente para todo mundo, nivela o jogo por baixo, e que a carga emocional e a motivação do Santos podem ser, sim, o verdadeiro diferencial, transformando o que parece um desnível técnico num confronto muito mais equilibrado do que se imagina. Então, vamos lá. A minha posição se baseia em fatos concretos. O favoritismo do Palmeiras, para mim, não é uma opinião, é uma consequência de um trabalho de anos. A gente está falando de uma equipe que entra em campo com uma base sólida, sabe? Com movimentos que já são automáticos, que o Santos, em plena reconstrução, vai levar meses para desenvolver. A continuidade do trabalho do Abel Ferreira não é só sobre entrosamento, é sobre automação de mecanismos complexos, tipo a pressão pós-perda, a compactação defensiva em bloco. Isso é um software que já está rodando em alta performance, enquanto o Santos ainda está, instalando o sistema operacional. E aí você soma isso, o fator local. O jogo é na Arena Barueri, que é a segunda casa do Palmeiras, onde eles têm um retrospecto excelente e jogam com um apoio maciço da torcida. E, para fechar, o desnível técnico individual. O Santos não conta com sua principal estrela, o Neymar, que está em recuperação. A ausência de um jogador desse calibre num time que ainda está se buscando é um golpe quase fatal contra um adversário tão poderoso. O padrão recente dos confrontos já mostra isso e não tem nada que indique que isso vai mudar agora. Olha, é aí que eu discordo fundamentalmente. É no peso que você dá essa superioridade teórica em detrimento do que está acontecendo de verdade. Analisar esse jogo só pela fotografia dos elencos é um erro. A gente está na segunda rodada. Na prática, as duas equipes estão em pré-temporada. O próprio Abel Ferreira, na primeira coletiva dele, foi muito explícito. Ele disse que precisaria de umas 4 semanas para o time atingir a condição ideal. Ele mesmo admite que a equipe dele não está pronta. O ponto central aqui, mais do que tático-técnica, é a fisiologia. O período de preparação foi o mais curto da história recente. Ex-atletas de altíssimo nível afirmam que 7, 8 dias não são suficientes para recuperar um corpo que terminou a temporada passada exausto. Essa limitação física generalizada, ela nivela o desempenho em campo. Ela diminui a precisão do passe, a velocidade do raciocínio, a intensidade da marcação. É um nivelador que reduz a distância entre os times e torna o jogo muito mais sobre superação do que sobre talento puro. E nesse cenário, a motivação do Santos é um trunfo imenso. Depois de um 2025 para esquecer, o time entra em campo com a faca nos dentes, precisando dar uma resposta imediata. Para eles, é o jogo do ano até agora. Para o Palmeiras, é só mais um degrau. Mas esse seu argumento sobre a preparação física, se me permite, me parece uma faca de 2 gumes. Você fala de um nivelamento por baixo. Eu entendo o ponto de vista fisiológico, concordo. No entanto, qual equipe está mais preparada para lidar com essa diversidade? Justamente a que tem mais opções. A famosa perna pesada afeta todo mundo, claro, mas o Palmeiras, com um elenco mais vasto e mais qualificado, consegue mitigar esse efeito. O Abel pode sacar um jogador desgastado aos 60 minutos e colocar outro de nível semelhante, mantendo a intensidade. O Santos tem esse luxo? Essa capacidade de gerenciar o desgaste, na verdade, reforça o favoritismo do Palmeiras. Eles não são só melhores tecnicamente, como eles têm mais ferramentas para lidar com a principal dificuldade deste início de ano. Mas aí você está confundindo gestão de cansaço com falta de ritmo de jogo.
que são coisas completamente diferentes. Não se trata só de um jogador estar cansado, se trata do elenco inteiro estar fora de sincronia fina. É aquele passe que sai meio segundo atrasado, sabe? A cobertura que não chega no tempo certo, o chute que sai sem a calibração ideal. E isso não se resolve trocando uma peça por outra que está igualmente sem ritmo. A realidade científica do esporte mostra que o ritmo de jogo, a chamada match fitness, só se adquire jogando. Um ex-jogador profissional foi taxativo. Em toda a carreira dele, ele nunca viu uma preparação tão curta. Ele disse que o corpo do atleta precisa de tempo para se readaptar ao estresse da competição. Essa falta de preparo impacta a qualidade técnica de uma forma brutal, e é aí que a vantagem teórica do Palmeiras diminui. O jogo fica mais brigado, mais truncado, com mais erros. Um cenário onde a organização tática pura perde espaço para vontade, para luta. Entendo seu ponto sobre a qualidade do jogo poder cair. Mas mesmo num jogo brigado, a superioridade organizacional tende a prevalecer. Um time mais bem treinado, mesmo que a 70% da capacidade física, ainda toma decisões melhores que um time em formação. A memória muscular tática do Palmeiras não desaparece nas férias, né? Eles sabem onde devem estar em campo, quase que por instinto. Você acredita mesmo que a simples vontade do Santos é suficiente para anular anos de trabalho tático consolidado? Isso para mim soa mais como um clichê romântico do futebol do que uma análise tática fria. Não é só vontade, é uma questão de prioridades e foco. E isso nos leva direto ao fator psicológico. Você diz que o Palmeiras tem um software rodando, mas até o melhor software pode rodar em segundo plano se a tarefa principal for outra. Para o Santos, este jogo é uma final. É a chance de provar para a torcida e para si mesmo que 2026 vai ser um ano de redenção. A pressão sobre eles não é um peso, é combustível. Cada dividida, cada bola vai ter uma importância existencial. Agora, qual é a mentalidade do Palmeiras? É um time que sabe que sua temporada vai ser definida lá na frente, na Libertadores, na Copa do Brasil, na reta final do Brasileiro. O Campeonato Paulista, historicamente, é um laboratório para eles. A régua de importância do jogo é completamente diferente. A fome de um time pode sim superar a gestão de energia do outro, especialmente quando o time que gestiona ainda não está na sua plenitude física. Eu já vejo essa dinâmica da pressão de uma forma completamente oposta. Para mim, a pressão está toda no Santos. O Palmeiras joga com a tranquilidade de quem já provou tudo. Uma derrota na segunda rodada do Paulista não gera crise, no máximo uma cobrança pontual. Agora, para o Santos, uma derrota no primeiro clássico do ano, depois da temporada que fizeram, nossa, pode minar a confiança de um projeto que mal nasceu, pode trazer de volta todos os fantasmas de 2025. Essa pressão não é combustível, é um fardo, é a pressão de quem não pode errar e isso muitas vezes paralisa o jogador. O Palmeiras entra em campo leve, com a responsabilidade de sempre, mas sem o desespero do adversário. E no esporte de alto rendimento, uma mente tranquila executa melhor. Certo, mas essa mente tranquila do Palmeiras não pode ser confundida com uma certa acomodação. Não estou dizendo que os jogadores vão entrar de corpo mole, longe disso, mas o nível de alerta, a urgência, é naturalmente menor. Enquanto o jogador do Santos vê nesse jogo a chance de definir o tom do seu ano, o jogador do Palmeiras pode estar pensando em dosar o esforço para evitar uma lesão que o tire de um jogo mais importante em abril, em maio. É da natureza humana. Onde eu vejo um fardo para o Santos, você vê desespero. Eu vejo uma oportunidade única de virar a chave. É a diferença entre um time que joga pela sobrevivência da sua moral e outro que joga para cumprir tabela numa fase inicial. E essa diferença de propósito se manifesta em campo, na intensidade, na agressividade. Tudo bem, vamos conceder que a motivação do Santos pode estar num pico. Mas como eles transformam isso em resultado prático contra uma máquina tática como o Palmeiras? E isso me leva ao seu último ponto, o tal do fator ex. Você mencionou que o Santos tem jogadores como Zé Rafael, Gabriel Menino e Mike. A ideia de que eles carregam segredos de vestiário que podem desvendar o sistema do Abel Ferreira, para mim, parece superestimada. O sistema do Palmeiras é complexo, baseado em princípios coletivos. Não é um código que se quebra sabendo para que lado Dudu gosta de driblar, sabe? A coesão do Palmeiras como um todo, a forma como 11 jogadores se movem em uníssono, isso anula qualquer vantagem de conhecimento individual.
O todo é muito maior que a soma das partes e dos segredos que elas possam carregar. Onde eu discordo é que você encara esse conhecimento como uma informação trivial. E não é. Num jogo nivelado pela condição física, onde a tática não flui com a perfeição de sempre, o detalhe decide. O conhecimento que esses ex-jogadores trazem não é sobre a prancheta do Abel, que todo analista já estudou. É sobre o imponderável, o comportamento humano sob pressão. O Zé Rafael sabe exatamente qual é o gatilho que faz o Everton hesitar na saída do gol. O Gabriel Menino conhece a tendência do Piquerez de deixar um espaço nas costas quando o time está atacando. O Mike sabe qual é a linguagem corporal do Gustavo Gomes antes de dar o bote. Isso não é saber para que lado o Dudu dribla, é ter um atalho cognitivo para explorar uma fraqueza que um adversário comum levaria 30 minutos de jogo para perceber, se é que perceberia. Não se trata de anular o sistema, mas de encontrar as pequenas rachaduras que só quem esteve lá dentro conhece. Mas você não acha que isso também funciona ao contrário? O sistema do Palmeiras conhece perfeitamente as virtudes e principalmente os defeitos desses jogadores. O Abel sabe exatamente quais são as limitações do Zé Rafael na recomposição, onde o Gabriel Menino costuma se desligar do jogo, quais os espaços que o Mike deixa na marcação. O Palmeiras pode usar esse conhecimento para explorar as fragilidades deles de forma muito mais sistêmica. No fim, a vantagem do conhecimento tático coletivo do Palmeiras sobre seus ex-jogadores me parece muito mais significativa do que a vantagem do conhecimento individual desses jogadores sobre o sistema do Palmeiras. A organização sempre vence a informação fragmentada. Pode até ser, mas você está assumindo que o Palmeiras vai estar num nível de concentração e execução perfeitos para explorar isso. E aí a gente volta ao ponto inicial. Eles não estão. Num cenário ideal, com as duas equipes no auge da forma, eu concordaria que o sistema do Palmeiras prevaleceria. Mas não estamos nesse cenário. A gente está no cenário de caos controlado, de pernas pesadas e pulmões ardendo. Nesse contexto, uma jogada de oportunismo, nascida de um segredo que um ex-companheiro conhece, tem um peso muito maior. É um atalho para o gol. E num jogo que tem toda a cara de ser de poucos gols, um atalho desses pode definir tudo. Em suma, a minha posição se mantém. Apesar de ser um início de temporada com todas as suas variáveis, os pilares que sustentam o favoritismo do Palmeiras são sólidos demais para a gente ignorar. A combinação de um elenco mais qualificado, um trabalho tático consolidado e o fator casa cria uma vantagem estrutural que a motivação ou o conhecimento pontual do adversário dificilmente vão conseguir superar. A lógica aponta para uma vitória do Palmeiras. Qualquer outro resultado, embora sempre possível no futebol, teria que ser classificado como uma grande surpresa. E eu concluo reafirmando que a análise fria dos elencos e dos sistemas táticos mascara a realidade de um jogo que vai ser disputado em condições atípicas. A condição física precária serve como um grande equalizador. E a carga emocional, com essa necessidade urgente de afirmação do Santos, injeta um nível de imprevisibilidade que desfaz o favoritismo teórico. O cenário real não é de superioridade, mas de equilíbrio tenso, onde a vontade de reescrever uma história pode ser mais decisiva do que a qualidade técnica de um elenco que ainda busca seu melhor ritmo. No fim das contas, o que fascina neste clássico é justamente esse choque de narrativas. De um lado, você tem a força da estrutura, da continuidade. É quase uma engenharia de vitórias sendo testada em suas fundações. E do outro, o poder da renovação, da urgência, a pura esperança de que a vontade pode, de fato, superar a lógica. O material que a gente analisou nos oferece argumentos bem robustos para as duas perspectivas, deixando a conclusão em aberto, até a bola parar de rolar.